Oi, 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 Vanusa Câmara aqui, tudo bem com você? Vamos dar continuidade à leitura de Provérbios. Hoje é dia 23 de maio e a gente vai ler o capítulo 23 de Provérbios, né? Para quem não sabe qual a versão que eu leio a NVI, que é a Nova Versão Internacional, que ela tem uma mensagem mais fácil, né, de entendimento. Ela não é a melhor tradução, mas ela é mais fácil de entendimento, né? E aí eu queria pedir para você compartilhar aí no grupo da sua família esse capítulo de hoje, né, que a gente vai falar um pouquinho sobre provérbios. E no capítulo 23, gente, ele fala que a sabedoria ensina sobre a cobiça e a impureza. Vamos dar início aqui, né? Quando você se assentar para uma refeição com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você. Então, lembra sempre que o sábio, gente, ele é prudente. E a prudência, ela é irmã da sabedoria. Então, se você busca a prudência, logo você alcança a sabedoria. E quais são as características do sábio e do prudente? É analisar tudo o que está acontecendo, né? Então, quando você sentar uma refeição com alguma autoridade, lembra que refeição fala sobre mesa e mesa fala sobre relacionamento, né? Então, é sobre você ter intimidade. Então, você não se senta à mesa com qualquer pessoa e também você não aceita que qualquer pessoa sente na sua mesa, né? Então, vamos lá ao versículo 2. E encoste a faca à sua própria garganta, se estiver com grande apetite. Não deseje as iguarias que lhe oferece, pois podem ser enganosas. É, Presta atenção aqui, gente. Todo aquele que é prudente, ele analisa toda a circunstância e ele não se emociona com tudo que lhe acontece, né? Deixa eu trazer assim um paralelo aqui para você entender. Porque o Brasil é um lugar onde as pessoas mais sofrem golpes, como pirâmides financeiras e golpes de toda espécie, por causa de uma cobiça e uma ganância. Elas não analisam. Então, assim, imagine se tudo aquilo que você fosse analisar, você colocasse uma faca, né? E toda a sua vida tivesse em prol dessa análise. Qual que é o grande problema? As pessoas, elas se emocionam fácil e aí são iludidas e enganadas por causa da sua própria cobiça. Então, quando você sentar, não sente com muito apetite, né? Se alimente antes. E aí você vai para uma mesa de reunião. Por quê? Porque aí você vai estar com uma faca na garganta, analisando e fazendo jus a tudo aquilo que está sendo conversado, né? Então é sobre isso que fala aqui nos versículos 2 e 3, né? Vamos dar continuidade aqui no 4. Não esgote suas forças tentando ficar rico, tenha bom senso. Olha só, né, gente? Salomão escreveu esse texto há mais de 3.000 anos e parece que ele é tão atual, né? Então, não esgote suas forças querendo ficar rico. Tenha bom senso. O que é ter bom senso? É ter equilíbrio. É como se fosse o pêndulo, né? Que eu já falei, né? Que ele fica ali, né? De um lado para o outro. Quando não é 8 é 80, né? E assim, ele não vai parar de uma hora para outra. Ele vai parando aos poucos, né? Vai demorar um pouco e tá tudo bem. No meio do processo, a gente vai ajustando, vai aí você vai passar a entender que a sabedoria vale muito mais do que o ouro e a prata, né? E eu estou lendo Provérbios por quê? Porque no livro Salomão, esse aqui, o homem mais rico que já existiu, o autor fala que se você ler Provérbios por 2 anos, você se torna mais sábio. E se você ler Provérbios por 5 anos, você vai se tornar mais rico, né? Vai se tornar milionário, né? Então, você tem que entender o seguinte, que a prosperidade é natural e a raiz da palavra pobreza é improdutividade, né? Vamos ler aqui no 5.
As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Então, assim, como a prosperidade é natural e a pobreza é improdutividade, quando a gente fala sobre descanso, a gente não está falando exatamente sobre esticar uma rede, ficar deitado descansando de algo físico, né? Mas está falando sobre você contemplar. O descanso está falando sobre contemplação, sobre desfrute. Mas se você estiver contemplando as riquezas, elas vão começar a voar como águias, né? Você não contempla a riqueza, porque a riqueza, ela faz parte de um processo de produtividade. Então, a pobreza é improdutividade e a riqueza é produtividade. É o quanto você coloca de energia em algo. Qual é o nível da energia que você está colocando no seu trabalho, na sua missão, na sua vida? Dinheiro significa energia, é uma energia de troca. A energia que eu aplico é o dinheiro que eu vou ter de volta. A energia que eu não aplico é o dinheiro que não volta. Cabum, né? Isso aí explodiu aqui. E alguém que aplica energia 8 horas por dia recebe de troca essa mesma energia. E alguém que apenas vive recebe outra energia de troca. Então, assim, quanto mais energia você colocar, maior a energia que você vai receber, né? Então, vamos ao versículo 6. Não aceite a refeição de um hospedeiro invejoso, nem despeje, nem deseje as iguarias que lhe oferecer, pois ele só pensa nos gastos. Ele diz: coma e beba, mas não fala com sinceridade. 8. Você vomitará o pouco que comeu e desperdiçará a sua cordialidade. Não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Não mude de lugar os antigos marcos de propriedade, nem invada as terras dos órfãos, pois aquele que defende os direitos deles é forte. Ele lutará contra você para defendê-lo. Vou aumentar um pouquinho aqui, né? Aliás, vamos ler o 12, porque o 12 aqui está linkado com esses, né? Dedique à disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Então, assim, existem duas coisas que você precisa dedicar todos os dias, né? É a disciplina do seu coração e dar ouvido ao conhecimento. Lá em Isaías tem uma passagem que fala que devemos ter ouvidos de discípulo, língua erudita e o rosto de pedra. Mas a principal característica que eu acredito é você ter ouvido de discípulo, que é o ouvido de aprendiz, né? Então, quando eu aprendo, eu consigo gerir as minhas emoções e com isso eu vou ter um rosto de pedra, né? E gerindo as minhas emoções em uma língua erudita, então, o que que é uma língua erudita? É uma língua pronta para ensinar. Quer dizer, estou pronto para ouvir, pronto para ensinar e mantenho as minhas emoções, né? E lá no capítulo 3 de Provérbios fala o seguinte, e aí você vai entender por que você precisa guardar o seu coração, né? Tá assim. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. E qual é a característica que precisa estar no seu coração? Aí ele continua: que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então, quer ter vida longa, próspera e em paz, tem amor, fidelidade. E lá no versículo 21, ainda no capítulo 3, ele continua falando, né? Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista. Ou seja, quais são as características que a gente precisa guardar? Amor, fidelidade, sensatez e equilíbrio. Então, quando eu consigo guardar essas 4 características no meu coração, eu começo a ter vida longa, próspera e em paz.
Então, por isso que eu devo dedicar a disciplina no meu coração e aos meus ouvidos as palavras de conhecimento, né? Vamos dar continuidade aqui no 12, né? Dedique a disciplina ao seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. 13. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com vara, ela não morrerá. Castigue a você mesmo com a vara e assim a livrará da sepultura. Lembrando, né, gente, sempre que você fizer a leitura, você precisa entender qual era o contexto que existia na época, né? Entenda qual era o contexto e você vai entender como lidar nos dias de hoje, né? Vamos ao 15. Meu filho, se o seu coração for sábio, e o meu coração se alegrará. Sentirei grande alegria quando os lábios falarem com retidão. Então, assim, como que é um coração sábio? É aquele que tem amor, fidelidade, sensatez e equilíbrio. Então, lembre-se sempre que é o lábio que gera conhecimento. E como que eu falo com retidão? Eu levo conhecimento da verdade, com uma linguagem de fé, de amor, de esperança. E se não for para falar sobre isso, gente, é melhor a gente ficar calado, porque está escrito aqui também em Provérbios, né? Você é escravo do que fala e senhor do que fala. Então, se você quer ser uma pessoa sábia, é melhor ficar calada do que falar o que não é importante, né? Vamos ao 17. Não inveje os pecados em seu coração. Melhor será que tema sempre ao Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você e a sua esperança não falhará. Ouça, meu filho, e seja sábio. Guie o seu coração pelo bom caminho. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Ouça o seu pai que o gerou, não despreze sua mãe quando ela envelhecer, né? Então, o pai gera limite, né? E a mãe, ela educa, é aquela que educa, né? Então, vamos continuar aqui no 23. Compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. Então, se você quer prosperar na vida, quando fala comprar, está falando sobre adquirir, absorver, experimentar, né? Então, você quer crescer em sabedoria, compre a verdade e não abra mão dela, né? Permita-se ser disciplinado, buscar a sabedoria, ter conhecimento, permita-se comprar a verdade, né? Vamos ao 24. O pai do justo exultará de júbilo. Quem tem filho sábio, nele se alegra. Bom será que se alegrem os seus pais e sua mãe, e exulte a mulher que o deu à luz. Meu filho, dê-me o seu coração e mantenha os seus olhos em meu caminho. Olha só que massa, né, gente? De tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, né? São as características, né? O caminho da verdade, da sabedoria, da disciplina e do discernimento, né? Esse 26 aí vocês podem grifar ele, né? Vamos ao 27. Pois a prostituta é uma cova profunda e a mulher pervertida é um poço estreito. Como assaltante, ela fica de tocaia e multiplica entre os homens os infiéis. De quem são os ais? De quem são as tristezas? E as brigas de quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente, né?
Isso aqui é quando a gente pega uma taça de vinho, que você dá aquela misturada assim, aquele vinho que fica na borda do copo ali vai descendo suavemente, né? Sobre isso que ele está falando, né? Que é uma coisa bem lenta, que vai acontecer lenta, né? No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro e dirá: espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram-me, mas nem percebi. Quando acordarei para que possa beber mais uma vez? Pancadas 23, né? Então, assim, o tolo, ele só vive baseado na sua tolice, né? Tomando porrada todos os dias, porque a única coisa que ele busca é. Porque ele não está buscando a sabedoria, né? Ele só busca mesmo continuar na sua tolice, né? É, então, não tem discernimento, então, o capítulo 23 ele trouxe a sabedoria numa forma de ensino da cobiça e da impureza. E qual é o ponto alto de Provérbios, né? Te convido a fazer a releitura aqui, gente, do capítulo 23, grifar aquilo que mais fez sentido para você. E quando você grifar, você vai escolher um tema para viver ele no dia de hoje. Então, como que ele fala para você controlar e ter sabedoria sobre a cobiça e a impureza? Está falando sobre cobiça, os primeiros versículos, e sobre impureza, o último texto, né? Então, quando ele fala sobre vinho, ele está falando aqui o seguinte: quanto maior o teor de álcool ali, maior a tonalidade daquele vinho, mais você vai ter problema na consequência disso. Então, quanto mais vermelho, mais embriagado você se torna. Quanto mais embriagado, mais fora de juízo você está. Então, para todos os momentos, você tem que guardar o seu coração. Quando você estiver na oportunidade, sentado com um sábio ou com uma pessoa que lhe mostrar conhecimento, que lhe mostrar coisas boas, você precisa colocar como se fosse uma faca no seu pescoço. Ou seja prudente. Quando você se tornar prudente, você vai entender que nem tudo aquilo que brilha é realmente ouro, né? E qual é o grande problema do imprudente, do tolo e do inexperiente? Ele olha tudo e qualquer coisa que brilha, ele acha que é ouro, né? Então, essa é a mensagem de hoje aqui para você. Não esqueçam de curtir, gente, dá um like aí, porque vou ficar muito feliz se esse conteúdo, que é um conteúdo que fala de sabedoria, que fala de amor, que fala de Deus, chegar a mais pessoas, beleza? Um abraço a todos, que você seja sal e luz. Fiquem com Deus e amanhã eu volto com o capítulo 24 de Provérbios para você. Tchau, tchau.